Oi, professor, tudo bem? Aqui quem fala é Matheus, sou do grupo 3. Vou apresentar um pouco sobre o nosso trabalho do projeto 1, certo? E aqui eu vou explicar um pouquinho sobre como foi feita cada configuração. Primeiro vamos começar pela estática, e vale ressaltar alguns pontos bem importantes aqui. Quando a gente for realizar algum tipo de teste, vou até fazer um aqui agora para a gente ver, pode acontecer muito de as primeiras opções darem falha, tá? Isso é bem comum e aí é só repetir várias vezes. Por quê? Tem um princípio que no estático ele tem que ainda entender qual é a rota que ele tem que ir. Então ele vai fazer alguns testes até achar a rota certa. Beleza? Então após fazer isso, pode fazer com vários outros aqui, ele já vai estabelecer certinho a rota, ele vai começar a funcionar normalmente. Então pode ser que, por exemplo, ao clicar aqui, mesmo depois de configurado, eu clicar aqui, ele dá falha. Mas esse aqui eu já testei vários aqui, fiz vários testes, ele está funcionando belezinha, tá bom? Então agora eu vou explicar um pouco como é feita a configuração do estático, tá bom? O estático, ele é um tipo de configuração onde nós, administradores, a gente que construiu esse processo, a gente configura manualmente cada rota em cada roteador. E para falar de início dos roteadores, vamos começar pelos roteadores das LANs, esses roteadores internos que nós temos aqui, tá? Esses roteadores eles funcionam da seguinte forma. Lembrando um ponto importante: todas as configurações elas foram feitas por código, elas não foram feitas aqui na mão clicando em alguns botões, tá? Mas aqui a gente consegue visualizar alguns pontos importantes que são bem legais para a gente, beleza? Aqui a princípio nós temos duas configurações que dá entrada e saída de conexão, tá? Onde uma delas é onde a gente se conecta com esse roteador aqui de baixo, que é o nosso roteador de redes de acesso, que seria basicamente essa conexão aqui. E nós temos essa outra conexão, que é onde a gente se conecta com os laptops e o que está aqui dentro da LAN, correto? Mas vale ressaltar um detalhe também. Aqui quando a gente fala sobre a questão de rota, onde nós queremos nos conectar, dentro do static a gente quer alcançar as outras LANs, correto? Então a partir daqui a gente faz a nossa conexão, essa criação, com as outras LANs, a gente coloca o IP de cada uma delas, tá? Um ponto sobre os roteadores, ou sobre os laptops, na verdade. Né? Aqui, quando a gente for olhar aqui em configuração, né, de interface, a gente olha aqui no Fast Internet, a gente vai ver que aqui no IPv4 a gente tem o mesmo, praticamente né, o mesmo IP do roteador, com a única diferença a gente troca o último valor para ficar diferente desse roteador. Então o roteador é o número 1, a partir disso, a partir dele, todos os outros têm uma sequência de números aqui, tá? E o ID, o IP do roteador, ele acaba se tornando o gateway que vai estar alimentando essas conexões internas aqui. Sobre a questão do nosso roteador, que é a nossa rede de acesso, que leva a gente ao OneCore. Esse roteador ele tem uma conexão inicial aqui com o da LAN, correto? Que é o que a gente faz a conexãozinha com a LAN. E também a gente tem a conexão que vai levar a gente aos outros pontos aqui. Se a gente for olhar aqui, por exemplo, em static, que é onde a gente faz essa configuração, a gente tem essa primeira conexão aqui, que é quando a gente faz a conexão diretamente com a LAN, e a partir daqui nós temos várias outras conexões. E o que seria exatamente conexão? Rotas, perdão. O que seria basicamente essas rotas, tá? Quando a gente fala em rede estática, igual eu disse antes, a gente configura manualmente a rota de cada roteador. Então aqui, ó, vamos ver um ponto interessante. Tocantins, ele se conecta, ele faz rota com Pará, Goiânia. Ele tem duas rotas aqui, correto? Então aqui, ó, essas configurações aqui, o 46 e o 26 que terminam aqui, eles são os roteadores Goiânia e Pará. E o que exatamente seriam esses outros pontos aqui? Seriam as conexões com as LANs, certo? E tem várias aqui porque cada um deles precisa fazer uma conexão com cada LAN. Então assim, se a gente já tem o Tocantins que liga com o Palmas, a gente não precisa fazer essa conexão. Então só vai sobrar para a gente outras 4 LANs para serem conectadas. Sendo assim, a gente vai ter mais 4 conexões para cada, ou seja, 8 conexões aqui. Então, por exemplo, Amazonas, nós temos 5 conexões. Então, são 5 conexões, é 4 para cada, dá ao todo 20. Beleza? No caso, não, acho que são 5 para cada, dá 25 no caso, né? 5? 25, tá certo. Então, fazer as contas de cabeça aqui, tá bom? Outro ponto também, repara que todos os roteadores eles estão iguais aqui em todas as LANs, exceto nessa LAN daqui, que é a LAN número 2. Essa LAN número 2 ela é um switch roteador, e nesse ponto aqui a gente teve que ativar a VLAN para a gente conseguir fazer essas conexões internas. Mas é só essa configuração mesmo, diferente que nós temos dos outros roteadores, tá bom? Aqui dentro, igual eu falei, né? Esses roteadores aqui que não fazem rede de acesso, a única diferença de conexão deles de configuração deles com os outros
é que eles não têm aquela primeira conexão, que é a conexão que liga diretamente com a LAN. Agora eu vou estar realizando aqui mais uns testes para a gente ver se tá funcionando certinho. Tá, vou botar aqui, ó, da 3 para 4, tá? Sucesso. Da, sei lá, 4 para 1. Sucesso também, tá? Então aqui eu fui fazendo várias vezes aqui até a gente conseguir alcançar esse ponto onde ele sabe encaixa todas as rotas certinho. Para ver se a gente acha algum que dá fail, não deu, tá? Então é basicamente isso, tá? Vamos agora entrar na parte dos nossos dinâmicos. Nos dinâmicos, assim, diferente dos estáticos, a gente não precisa fazer essas configurações de rota manualmente, tá? Essas configurações são feitas de uma forma totalmente diferente. Então, para isso, eu acho que a gente pode começar falando individualmente de cada uma. Eu vou puxar aqui primeiro, deixa eu ver aqui certinho, porque eu já deixei todas abertas. Então, eu vou puxar essa aqui, pronto. EIGRP, tá? Falando sobre essa... Isso. Não, vou começar com a RIP V2, que já está na sequência lá, que fica melhor para a gente visualizar, tá bom? Falando um pouco sobre a RIP V2. Basicamente, como funcionaria a RIP, né? A RIP ela é uma das métricas bem simples assim, a galera gosta bastante dela, de conexão, porque ela usa um sistema de saltos. Então, ela basicamente entende qual é o melhor ponto para ela se encaixar, e a partir disso ela vai pulando até chegar no envio de alguma mensagem ou algum arquivo, no caso, né? Então, eu vou fazer um teste aqui para a gente ver funcionando, tá? Vou mandar desse aqui para esse. Tá? Funciona normal. Ah, e vale ressaltar um detalhe importante também. A gente está usando a RIP V2, não é só a RIP, né? Essa RIP V2 ela oferece um recurso adicional, né? Que é com suporte a subredes com máscaras e subredes variáveis e autenticação. São algumas das vantagens aí da RIP V2. Como a gente fez essa configuração da RIP V2? Diferentemente da estática, onde a gente toma muito tempo para a gente fazer, demora muito para a gente acabar configurando uma por uma, tomando mais tempo, inclusive, a gente precisa trocar o roteador para o modo RIP. Tudo isso a gente faz através de código, tá? A gente entra aqui pelo CLI e a gente troca o roteador para o modo RIP, tá? E após isso a gente muda para a versão V2, que é a versão que a gente vai estar realizando a conexão. E a partir disso a gente configura os nossos IPs em cada uma dessas aqui, tá? E agora eu vou falar um pouco também como é feito essas configurações de IP em cada roteador. Vamos lá. Na LAN, a gente configura o nosso IP, aqui, ó, já tá aparecendo aqui RIP, colocando dois endereços de IP aqui. Quais são esses endereços de IP? Ele seria basicamente a conexão com o Tocantins e a interna que ele tem aqui dentro, que é o valor dele. Então, se a gente for olhar para Tocantins, vamos clicar aqui e ver aqui um RIP, a gente vai ver a mesma coisa, porque ele se conecta com a LAN e também com o interno aqui. Agora vamos lá, o que seria basicamente esse outro IP interno que eu quis dizer? Ele seria o IP geral da OneCore. Então aqui dentro é um IP único. Então por isso que eu falei, ele procura por método que a galera chama de salto, né, que chama hopes na verdade, ele procura a melhor forma dele se encaixar. Então ele vai pular daqui para cá para chegar até aqui. E através disso ele utiliza o mesmo IP. Ele vai procurando as melhores rotas possíveis para poder encaixar e enviar os recursos. Então vou fazer mais um teste aqui para a gente ver. Vou botar uma diferente, esse aqui para esse de cá. E falhou. Ó, a primeira vez que falhou, tá vendo? Tava querendo uma falha, a falha veio. Deixa eu tentar enviar de novo aqui para ver se vai. Falhou de novo. Vamos enviar de novo aqui mais uma vez. Uma hora ele tem que ir. Aí, agora foi. Sucesso, tá? Então é basicamente isso mesmo, ele tem que encontrar a rota, por isso que a gente tem que fazer esses testezinhos até deixar o sucesso, né? Basicamente isso aqui funcionaria como se fosse um simulador, então tem os seus probleminhas ainda realmente para poder achar os pontos corretos. Bem, professor, continuando um pouco agora a nossa fala, vou apresentar agora sobre os outros dois dinâmicos que ainda faltam, que é o EIGPR e o OSPT, tá? Começando aqui pelo EIGPR, como a gente sabe, ele é um dinâmico, então a gente não precisa realizar todas aquelas configurações de rota manualmente, né, as configurações de forma dinâmica. Tá? E para explicar um pouquinho melhor, para a gente entender aqui como funciona o EIGPR, basicamente ele usa uma combinação de roteamento vetor de distância e roteamento de estado de enlace. Tá? E a partir disso, ele pega um algoritmo que ele tem proprietário, que ele é conhecido como Dual, que é o Diffuse Impedance Algorithm, para calcular as melhores rotas. Tá? Então ele pega esses dois pontos que nós temos
e calcula as melhores rotas possíveis para a gente alcançar. Tá? A configuração dele é um pouquinho parecida com a HIP, mas assim, se a gente for olhar ao todos aqui de forma geral, todas as dinâmicas, elas são bem parecidas as configurações. Tá? E aí, para mostrar um pouquinho como é que funciona, eu vou até colocar aqui, vou dar uma limpada aqui no delete, antes de mostrar um pouquinho por dentro. Vou estar avançando um pouco, ó. Vou colocar daqui para cá, vai dar sucesso, tá vendo? Engraçado que assim, quando a gente fez a configuração da estática, né, as rotas elas precisam ainda ser estabelecidas, né? Então a gente acaba dando muitas falhas e tudo mais, já nessas dinâmicas que são bem mais rápidas. Eu não preciso ficar enrolando aqui para poder testando várias vezes para a gente conseguir o sucesso, não. Vou até pegar aqui uma distância bem maior e falhou. Tá vendo? Mas não é sempre que vai falhar. Se eu pegar aqui de novo e lançar de novo, provável que dê certo. Tá vendo? Só precisa às vezes de uma vez só, dando errado, para as próximas vezes darem certo. Tá? Aí agora vamos adentrar um pouco aqui sobre a questão dos roteadores. Lembrando que a gente costuma configurar um IP, entre aspas, padrão aqui dentro, mudando apenas o seu final para cada um deles, beleza? E aqui também configuramos a nossa máscara de rede, né? A nossa submáscara de rede, perdão. E a gente utiliza ela invertida dentro da nossa configuração. Para configurar inicialmente, a gente vem aqui pelo nosso proptzinho de comando, entramos na nossa parte de configuração, mudamos, no caso, nosso roteador para o tipo EIGRP e assim conseguimos configurar nosso network. Lembrando que foi passado para a gente, através do descritivo da apresentação, que os roteadores VLAN, os roteadores da LAN eles teriam barra 24 e os roteadores internos seriam barra 30. Como a gente fala de máscara invertida, os da LAN ficariam então no caso 0.0.055 e os da OneCore ficariam 0.0.0.3, tá? Então foi assim que foi feita a nossa configuração da nossa máscara invertida, tá? E aí, adentrando um pouco aqui pra gente ver um detalhe bem importante, bem bacana, vou pegar esse aqui mais de baixo, que esse aqui a gente vai fazer alguns testes maiores, vou pegar esse aqui de baixo, deixa eu dar um enter aqui. Ah, peraí, já tá impresso aqui já, né? Deixa eu pegar outro então pra gente fazer a impressão aqui do zero, beleza? Se eu entrar aqui e digitar show IP route, ele vai mostrar algumas rotas do IP. Isso funcionou? Beleza, bacana. Aí, sobre essa parte do show IP route, a gente pode ver aqui dentro dos nossos codes os tipos de conexões que a gente pode ter. E aqui na frente a gente vai ver essas conexões sendo feitas. E se a gente for pegar aqui ó, a letra D, que é a nossa letra aqui utilizada, essas conexões aqui, ó, ela é feita através do EIGRP. Tá? Então, ele está tudo configuradinho no EIGRP, certo? Lá dentro do nosso documento de relatório, tá todos os comandos que foram utilizados para ser feita as nossas configurações. Vou fazer mais um teste aqui antes de eu passar para o próximo, só para a gente ter certeza. Vou botar desse para esticar. E falhou. Vou limpar tudo de novo aqui, só para a gente ver. Daqui para cá. E sucesso. Tá? Normalmente está sendo assim. Testa uma, dá errado. Aí na próxima já dá certo. Até testar de novo aqui, provavelmente vai dar certo de novo. Deu certo de novo. Certinho. Agora vamos avançar agora para o nosso protocolo OSPF, certo? Acho que eu já falei OSPT algumas vezes aqui, mas é porque a forma de soar a palavra fica mais fácil. Tá? Vamos falar sobre o nosso protocolo OSPF. Sobre o OSPF, ele funciona de uma forma diferente, tá? E ele é utilizado muito em grandes organizações. Por quê? Ele costuma dividir a rede em áreas. Assim a gente consegue facilitar a nossa escala e organização de rede, certo? Ele troca informações de roteamento baseadas em estado de lance, o que permite para a gente, né, que os roteadores tenham uma visão detalhada da topologia da rede. Assim a gente consegue facilitar nossa entrega de informações entre as áreas, até mesmo entre as redes. Tá? Primeiro de tudo, a gente definiu isso aqui como um todo como área zero, até porque assim, no caso, facilitaria a nossa configuração, a configuração que a gente ficaria mais legal aqui. Porém, existem as configurações separadas por LAN e também a configuração separada pela OneCore. A forma de configuração é muito parecida com a EIGRP, com a diferença que quando configuramos o network, a gente coloca o nosso IP, a nossa máscara invertida, submáscara invertida, né? Colocamos na frente também a área e o código da área que vamos utilizar. Nesse caso aqui em específico, a gente está utilizando a nossa área 0.
tá? Então, se eu for entrar aqui... deixa eu fazer o teste aqui primeiro, pra gente ver como é que ficaria. Vou testar daqui pra cá, por exemplo. Falhou. Vamos testar de novo. Deu certo. Vou testar outro lugar aqui de novo, mais uma vez. E deu certo novamente, tá? Outro lugar aqui pra gente ver melhor também, pra não ficar só no mesmo lugar. Aí deu certo logo de cara, certo? Se a gente for adentrar aqui um pouco dentro do nosso roteador, acredito que eu já tenha olhado esse. Deixa eu pegar um aqui que a gente não olhou ainda. Vou pegar um desses aqui, por exemplo. Tá? Estou pegando esses de rede de acesso, porque eles mostram mais conexões pra gente, fica mais fácil pra gente entender um pouquinho melhor. Eu vou colocar aqui, ó, o mesmo código, show IP root. E aqui a gente vai ver uns códigos diferentes, né? O aparecendo, né? E aí, basicamente, porque, se a gente for olhar aqui, ó, é justamente a configuração do OS PF. Então, as conexões estão sendo feitas pelo OS PF, beleza? E é basicamente isso aqui que a gente tem a apresentar, nosso trabalho do projeto 1, todas as partes divididinhas, a estática, RIP V2, nós temos também a EIGRP e agora a OSPF. Fazendo mais um teste, fazer um teste para finalizar. E vale ressaltar também, valeu, eu tenho uma raiva quando isso acontece, mas a gente testa de novo e ele volta a funcionar, tá? Vale ressaltar também que todos os comandos eles estão dentro do documento, tá? Todo comando que foi utilizado aqui dentro, ele está dentro do documento também. E também caso vá adentrar roteador por roteador, tem um detalhe importante que às vezes vai aparecer outras configurações acima, porque a gente foi fazendo alguns testes aqui para a gente ver como faria da melhor forma possível, tá bom? Então fico por aqui pelo vídeo. Esse aqui é o grupo 3, que tem eu, Matheus Schettini, Gustavo Lima, Rebeca, esqueci o sobrenome de Rebeca, temos Daniel e o Lucas, tá? Na nossa equipe, tá bom? Então é isso, fico aqui, grande abraço.